Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Continuando com o assunto de ontem, relativo a cálculo de imposto de renda, hoje eu vou trazer aqui a segunda parte, referente a opções, onde a gente vai verificar a parte que gera mais dúvida, que não é nem a questão do imposto de renda em si, que foi aquela parte básica que a gente falou no primeiro vídeo, mas a questão do cálculo para ver onde que teve lucro, onde que não teve, se eu posso deduzir o imposto aqui, se eu não posso. E assim, pelos vídeos que eu vi na internet, o que o pessoal eles estavam batendo na tecla, eu até não estava muito interessado nisso, que eu achava bem complicado. Ah, compute é uma regra, com cal é outra regra. E vocês vão ver aqui nesse vídeo que não é assim. A regra é a mesma para todas. Só que tem uma diferença de 3 pontos que vão diferenciar, ficou redundante, mas que vai definir qual regra que a gente vai aplicar. E nesse vídeo aqui, da forma básica, da forma do jeito como o canal Investidor Teta Gang tenta explicar, vou passar para vocês aí da maneira mais didática. Roda a vinheta. Conforme eu falei no início do vídeo, o que define o jeito que a gente vai calcular esse imposto de renda? São 3 situações. A primeira delas, não ocorreu o exercício. A segunda delas, ocorreu o exercício e ocorreu a venda do ativo no dia do exercício. E a terceira delas, ocorreu o exercício, mas não teve a venda do ativo. Somente isso. É isso que define a forma que a gente vai calcular. E não se é put dando exercício, ou cal dando exercício, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. É simplesmente a questão do exercício. Teve exercício, não teve, teve venda do ativo, não teve. Ponto final. Só isso. Tá? Que vai ficar mais fácil para a gente entender. Um outro ponto muito importante, a gente tem que ter em mente a questão sempre do custo de aquisição do ativo. Tá? Custo de aquisição. Por quê? Como que você calcula o lucro? Não é sempre o preço que você vendeu, o produto, menos o preço que você comprou? E aqui vai ser da mesma forma. A gente vai ter um preço de venda e a gente vai ter um preço de compra, que eu vou chamar de custo de aquisição. Não confundam com preço médio. Eu estou falando de custo de aquisição, tá? O custo de aquisição, ele não muda. Ele é fixo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a questão dos dividendos, que diminui o strike das opções. No final desse vídeo, eu vou passar um bônus para vocês relativo a esse assunto dos dividendos e vocês vão entender por que eu estou falando do custo de aquisição. Preço de venda menos preço de compra é igual a lucro. Preço de compra é igual a custo de aquisição. A gente entendendo isso aí facilita muito a explicação. E um último ponto, antes de eu partir para a explicação aqui, é que eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda vez que a gente tem um custo na operação, um custo extra, presta atenção no que eu estou falando, eu não vou explicar aqui agora, mas na explicação vocês vão entender por quê. Quando a gente tem um custo extra, você quer comprar um carro, mas nesse carro você vai ter que trocar os pneus. Foi um custo extra. Qual que foi o teu preço de compra do carro? Foi o valor que você pagou no veículo, mais o preço da troca dos pneus, que foi o custo de aquisição. Esse foi o valor que ficou o valor final para você adquirir o veículo, certo? E quando a gente tem um prêmio, quando a gente está recebendo alguma coisa naquela transação, esse prêmio ele entra sempre na venda, porque ele vai aumentar o seu lucro. Você achou um carro, a analogia bem nada a ver, mas só para vocês entenderem o cenário. Você achou um carro. Você tem um carro lá para vender. E você ficou com esse carro aí muitos anos, tal. Você comprou ele por 10 mil e você vai vender ele por 20 mil. Só que no dia da venda, no dia que você foi vender, você achou uma bolsa de dinheiro escondida dentro do carro do dono anterior. Sei lá. E tinha 5 mil reais dentro da bolsa. Você vendeu o carro. Você comprou ele por 10. Vendeu ele por 20, teve um lucro de 10. Mais os 5 que você recebeu que estava no meio daquela transação. Então, na verdade, seu lucro final, ele foi de 15. Entenderam? Por isso que eu estou falando assim, sempre quando você tiver que pagar alguma coisa, esse pagamento ele entra no custo. Sempre que você estiver recebendo alguma coisa,
esse recebimento ele entra na venda. Que aí quando a gente fizer a diferença de venda menos custo, quando você recebe o lucro aumenta. Perfeito? Vamos passar aqui agora para as anotações que aí vai ficar bem nítido tudo que eu expliquei aqui para vocês. Primeira situação vai ser a situação sem exercício. Essa situação é bem tranquila. Você vai comprar a opção e vai vender. Vai ser preço de venda menos preço de custo. Vai ser o seu lucro. O seu lucro, você vai pagar o imposto conforme a operação. Se for uma operação de day trade, você vai pagar 20% sobre o lucro. Se for uma operação de swing trade, você vai pagar 15% sobre o lucro. Certo? No caso aqui, não tem a condição de isenção, porque a condição de isenção ela é válida somente para ações. E a gente aqui está falando de opções. Então, não tenho condição de isenção para opções. Porém, quando eu sou o lançador de uma call, eu sou lançador de uma call e sou um titular de uma put, acabou que ficou na parte aqui do sem exercício, mas eu queria falar esse ponto aqui nessa parte. E ocorreu o exercício, concorda que o lançador de uma call, quando ele é exercido, ele vende um ativo, e o lançador e o titular de uma put, da mesma forma, ele vende um ativo? Se ele está vendendo uma ação, então vai ter a isenção aqui. Não, não vai, porque a venda dessa ação, a alienação dessa ação, ela foi feita mediante um exercício de opções. Aí aqui também não há exercício, não há isenção, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só para a gente, por isso que eu falei dessa parte agora, não há isenção. É somente isso. Tenham em mente na hora de fazer o cálculo que sempre que a opção lançada virar pó, então o lançamento ele virar pó, esse lançador ele teve 100% de lucro. Foi o lucro máximo. Ele recebeu um prêmio lá de 50 centavos, virou pó, foi a zero. Teve lucro máximo. Então ele vai pagar a porcentagem aqui referente ao tipo de operação que ele fez, se foi day trade ou swing trade, em cima desse lucro. Se for o titular de uma opção e essa opção virou pó, ele teve 100% de prejuízo. Ele comprou a opção por X, a opção virou pó, ela foi a zero. Você não vai conseguir vender, não teve lucro nenhum. A próxima situação seria com exercício e com a venda do ativo. Aquele ativo ele foi vendido exatamente no dia do exercício. Essa aqui é a nossa primeira situação. Essa aqui é a nossa segunda situação. Lançador de uma call. Concorda que o lançador de uma call, aquela pessoa que faz a venda coberta, ou também se não fizer, se estiver realizando venda descoberta, mas em algum momento ele vai ter que comprar o ativo para zerar a posição dele. A gente vai ter a situação ali da compra do ativo em algum momento. Eu vou ter a situação do strike da call, que é onde a gente realizou a venda, e eu vou ter a situação do prêmio. Lembrem-se que aqui eu estou recebendo um prêmio. Eu vou até colocar um sinal de mais aqui, ó, para facilitar. E lembra no início do vídeo que quando a gente recebe um prêmio, esse prêmio ele agrega valor na venda? No caso aqui do lançador de uma call, ele vai ter comprado o ativo em algum ponto e vai vender o ativo dele num strike. Ele vai entregar para alguém, ele está vendendo aquele ativo para alguém. Esse prêmio aqui, a gente sempre vai somar no strike e vai fazer a diferença da parte vendida menos a parte comprada. Colocando aqui em números, comprei um ativo por 20. Realizei uma venda coberta no 25. Para isso, eu recebi 50 centavos. O que vai acontecer? Qual que vai ser o meu preço de venda? O meu preço de venda vai ser o strike mais os 50 centavos. Então, meu preço de venda vai ser 25,50. E qual que vai ser o meu custo? O meu custo vai ser 20.
foi onde eu comprei o ativo. Logo, venda menos custo, eu tive um lucro aqui de 5,50. Aqui vai entrar o imposto, seja ele swing trade, na verdade, day trade não vai, né? Pior que até pode entrar o day trade aqui mesmo, se você fizer a operação na sexta-feira do exercício. Você vai comprar a call, vai ser exercido e vai vender o ativo. Tudo no mesmo dia vai ser considerado como um day trade. Quando você está coberto, a sua posição, nesse caso de exercício e venda do ativo, se ela foi montada antes da sexta-feira, né, nesse exemplo que a gente acabou de falar, vai ser considerado como um swing trade, porque você estava comprado já no ativo e realizou a venda posteriormente. Se você tiver descoberto, aí ele entra como day trade. Veja bem, chegou na sexta-feira, estou descoberto, sou um lançador de call, fui exercido, eu vendi a call, eu vou ter que comprar para eu zerar minha posição. Eu vou comprar no mesmo dia, então nesse caso aqui vai ser considerado como um day trade, tá? Se aqui a gente for um titular de uma call, o titular de uma call ele vai comprar o ativo, aí ele vai ter um strike da mesma forma que ele vai vender, que ele vai comprar, e aqui também eu vou ter um prêmio. Porém, diferente da venda coberta aqui do lançador da call, que o prêmio e o ativo já foram comprados e recebidos ali inicialmente, primeiramente, geralmente, né, isso aqui é uma compra a seco que o pessoal pode fazer, aí você vai ter que analisar a situação. Primeiro você compra a call, a compra de call seca. Para isso, você gasta um prêmio. Então aqui eu tive um custo, que é aquela situação inicial. Quando essa opção ela dá exercício e a gente assume, aqui a gente está comprando o ativo no strike, aí vocês podem até riscar isso aqui, que eu coloquei errado. Compra de call a seco. Eu vou comprar o ativo nesse strike. A call ela me dá o direito de comprar o ativo. Nesse caso aqui, o meu preço de custo, qual que vai ser? Vai ser o strike que a gente comprou, mais o prêmio. E eu realizei a venda nesse dia. Se deu exercício, essa call ela tá ITM. Logo, o preço do ativo ele tá acima do valor que a gente comprou. Por isso que a gente foi exercido. E eu vou vender naquele preço. Qual que vai ser o meu lucro? Vai ser o preço de venda menos o preço de custo, que é esses dois aqui. Se a gente passar para números para ficar mais fácil, comprei a call no strike 25, de novo. Para isso, eu paguei um prêmio de R$1. Aqui, se der exercício essa opção, eu já tenho um custo de R$26. E o preço do ativo nesse dia aqui fechou a 28. Qual que vai ser o meu lucro? Preço de venda menos o preço de compra, o custo. A gente ficou com um lucro aqui de R$2, onde vai incidir o imposto de renda. Nesse caso aqui, a gente percebe a situação do day trade. Eu vou comprar o ativo e vou vender no mesmo dia. Ainda dentro da situação de exercício, eu vou repetir aqui, tá? E venda do ativo, a gente falou da call, agora vamos falar da put. Eu sou um lançador de uma put e fui exercido. O lançador de uma put, ele vai ser exercido em um strike. O lançador de uma put, ele tem que comprar o ativo nesse strike. Para isso, ele vai receber um prêmio. E posteriormente, eu vou realizar a venda do ativo. Vou colocar aqui venda, que aqui a gente comprou e aqui a gente vendeu. Quando eu recebo o prêmio, esse valor do prêmio ele entra aonde? Ele entra na venda. Então ele vai vir aqui juntamente da venda. E aí acabou. Ficou meio estranho, mas vamos colocar em números que sempre facilita. Fui exercido no strike 35. Se eu fui exercido é porque o preço do ativo está abaixo do strike. Sou um lançador de uma put. O valor
Então aqui eu vou colocar exercício. O valor do ativo, naquele momento, ele fechou em R$ 34,00. Cotação. E o prêmio que eu recebi aqui foi de R$ 1,50. Como que vai ficar nesse caso? Lembrem-se, aqui a gente comprou e aqui a gente vendeu. Como que fica a conta? Não é preço de venda menos preço de compra vai ser igual ao lucro? Vai ser da mesma forma aqui. Qual que é o meu preço de venda? Vai ser a cotação. Quando a gente recebe um prêmio, eu sempre acrescento ele aonde? Na venda. Então, meu preço de venda aqui ficou R$ 35,50. Qual que é o meu preço de custo? Foi onde eu comprei o ativo, no 35. Meu preço de custo aqui, 35. Logo, o meu lucro é de 50 centavos. Acredito que muitos de vocês nunca tinham parado para raciocinar dessa forma aqui de fazer as contas, porque o que a gente faz normalmente? Vendi a put no 35, recebi um prêmio de 1,50. Meu preço médio aqui, meu preço de aquisição, preço médio não, meu custo de aquisição, ele ficou em R$ 33,50. Se eu estou comprado em R$ 33,50, o ativo fecha no 34 e eu vendo no 34, eu tenho o mesmo lucro aqui de 50 centavos. Só que aí dessa forma que eu estou explicando, fica um padrão só para todo mundo, entendeu? Quando você tem custo, quando você paga pelo prêmio, ele se soma no custo. Quando você recebe o prêmio, ele se soma na venda. Acabou. Até esqueci de colocar aqui, lançador de uma put. Por último, se a gente tem o titular de uma put, eu tenho o titular de uma put. Você pode considerar que você não tem um ativo ou que você tem um ativo. Vamos pensar que a gente não tem, que seria a pior forma, né? Mas se tiver, não muda nada. Então eu tenho um strike. Nesse strike, o titular de uma put ele tem o direito de vender. Então vamos colocar aqui, ó, vender. Se eu fui exercido, é porque o preço ficou abaixo. Quando eu compro uma put, eu pago pelo prêmio. Então esse prêmio aqui ele é cobrado, sinalzinho de menos. E depois eu vou ter o meu strike ali, a cotação onde o ativo parou, que eu vou ter que comprar para encerrar a operação. Sendo assim, se a gente pegar números, vou pegar um número diferente para não confundir. Eu estou vendido no strike 40. Eu estou vendido porque se eu fui exercido, agora eu tenho o direito de vender no 40. O papel ele fechou no 35. O prêmio eu paguei aqui R$2 para poder comprar essa put. Como que vai ficar o nosso lucro aqui ou o prejuízo? O prêmio, quando a gente compra, ele sempre entra onde a gente está aqui adquirindo o ativo, na aquisição, custo de aquisição. Se eu estou vendido no 40 e a cotação atual agora é 35, para eu encerrar essa operação eu vou ter que comprar por 35. Qual que foi o meu custo aqui de aquisição do ativo? Vai ser... Na verdade, vamos fazer o lucro já direto, né? Vai ser 40 menos 35 menos 2. Por que eu coloquei menos 2? Porque eu já estou somando ele aqui, ó. Na verdade, o meu custo de aquisição aqui foi 37. Sendo assim, eu tenho 40 menos 37, que vai me dar um lucro de R$3. Certo? Da mesma forma, a gente estava vendido, não tinha um ativo, comprou o ativo no dia e já vendeu. Virou um day trade isso aqui. Agora, se eu já tivesse o ativo e eu realizasse a venda, seria um swing trade. Eu ia ter que saber qual que é a cotação do ativo que a gente comprou. Eu comprei o ativo há muito tempo atrás por R$30. E resolvi comprar essa put aí no 40. Porque eu fiquei com medo de cair, perder dinheiro, sei lá. Então, eu comprei a put por R$2. O meu papel eu tinha comprado por 30, eu tenho um custo de aquisição dele aqui a 32. A put foi exercida no 40, o nosso lucro vai ser 40 menos 32. Sem mistério. Viu que fica bem mais tranquilo da gente raciocinar assim? Você pensando em custo de aquisição e preço de venda, aí não tem o que falar, entendeu? Todas as vezes que você vendeu uma ação sendo lançador de uma call,
o lançador de uma call ele vende uma ação, ou sendo o titular de uma put, da mesma forma ele vende a ação, essa venda de ação ela ocorreu através do exercício da opção. E nesse caso, reforçando, não existe a isenção dos 20 mil. A última parte seria ocorrendo o exercício, mas não teve a venda. Sem venda. Nesse caso, vai valer para quem? Vai valer para o titular de uma call. Ele foi exercido, comprou a ação no preço do strike que ele comprou a call e segurou. E também vai valer para o lançador de uma put, que foi exercido, comprou o ativo naquele strike e segurou o ativo. Aqui é a mesma coisa que a gente explicou. No titular da call, ele vai ser exercido no strike, que vai ser o preço de custo dele. Strike vai ser o custo. Para ele ter sido exercido, ele teve que comprar uma call, que ela teve um custo. Então a gente vai somar o prêmio aqui. E esse aqui vai ser o custo de aquisição. O strike que você foi exercido, mais o prêmio que você pagou pela call. No caso de um lançador de uma put, a mesma coisa. Ele vai comprar o ativo no strike. Só que aqui, o detalhe, a gente recebeu um prêmio. E lembra que o prêmio, ele vai se somar na venda, e eu não tenho preço de venda, eu vou colocar aqui entre aspas, preço de venda, porque não ocorreu ainda, eu não sei quando que eu vou vender. Nesse ponto aqui vai somar o prêmio que a gente recebeu. Ah, eu vou ter que anotar isso aí para poder fazer esse controle? Com certeza, se você não tiver usando uma calculadora, você vai ter que ter essa ciência, que esse papel que você comprou quando você era o lançador de uma put, você vai ter que somar o prêmio recebido na operação lá na hora de vender. Se a gente comprou aqui o papel no 35, eu recebi para isso R$2, foi o lançamento da minha put. E 3 meses depois, saiu meio bagunçado aqui, mas não tem problema não. 3 meses, eu vendi o papel por 45, qual que vai ser o meu lucro aqui? Vai ser 45 mais os R$2 do prêmio, menos o 35. No caso aqui, R$12. Certo? Se você quiser também, o que você pode fazer? Você pode diminuir o strike aqui do teu custo de aquisição. Vai fazer o mesmo efeito. Pego aqui, ó, o R$2, vou diminuir do meu strike. Então, o strike que eu comprei não foi 35, foi na verdade 33. Vendi lá no 45, vai ficar 45 menos 33, que vai dar os meus R$12. Não vai fazer diferença. Mas como eu expliquei no início do vídeo aí que o prêmio, quando a gente recebe, a gente sempre joga ele no valor da venda, aí fica mais fácil para a gente padronizar em todas as explicações. O bônus que eu fiquei para passar para vocês foi em relação aos dividendos, que até a data que eu gravo esse vídeo, dia 11 de setembro de 2022, eles ainda não são taxados no Brasil. O bônus que eu quero passar para vocês é em relação aos dividendos, que até a data que eu gravo esse vídeo, 11 de setembro de 2022, eles não são taxados no Brasil. A gente recebe esses rendimentos aí isentos de impostos. Vamos supor que no dia 1/8/2022 eu resolva comprar um ativo no valor de R$30. Faço uma venda coberta no strike de R$35. Recebo um prêmio para isso. Inventar um valor aqui só para facilitar as contas, de R$5. O vencimento dessa operação, ele vai ser, vou inventar uma data, nem lembro de cabeça que dia que foi esse mês, acho que foi dia 19/8, mas só para inventar a data aqui, o exercício dessa operação vai ser dia 19/8. Quando é no dia 5/8, essa empresa ela anuncia um dividendo
de R$10. Bota dividendo alto. É exemplo aí do que aconteceu com Petrobras. E ela fala que a data com desse dividendo, data com, é dia 12/8. Ou seja, todos que tiverem as ações no dia 12/8 vão fazer jus aos dividendos de R$10. E a partir da data X, que é o dia 13/8, você pode vender as suas ações que você vai continuar fazendo jus. Então, o primeiro ponto interessante aqui é que a data com ela é antes do exercício da nossa operação. Nós vamos estar no dia da data com posicionado no ativo que a gente comprou. E o que vai implicar isso aí? Quando tem o pagamento de dividendos, o nosso strike ele é corrigido no valor dos dividendos. Tá ok? Então, o nosso novo strike aqui, ele passa a ser, vou colocar aqui, ó, comprou por 30. Agora, o novo strike pós-data com, ele passa a ser, era de 35, dividendo de 10, o strike agora passa a ser de R$25. E o que vai implicar nisso aí? Vai acontecer nessa situação que a gente vai gerar um prejuízo que eu chamo de virtual. Olha só que interessante. Vou colocar aqui, ó, com dividendo e sem dividendo. Se fosse sem esse anúncio do dividendo, como que ficaria o cálculo do imposto da nossa operação caso a gente fosse exercido? O preço de fechamento do ativo ficasse acima do strike de 35 da Cal. Ele ia ficar o preço de venda, 35, acrescido do prêmio, conforme eu falei, ele sempre, quando a gente recebe alguma coisa, ele sempre vai entrar na venda, menos o custo da operação, o custo de aquisição do ativo. Eu fiquei com o lucro aqui, 35 mais 5, 40, menos 30, de R$10. Esses R$10 vão ser taxados. Com a situação dos dividendos, o que acontece? O nosso strike de venda agora, ele passa a ser de R$25. E muita gente confunde, porque como ele recebeu esses R$10 de dividendos, ele acha que o preço, o custo de aquisição dele passa a ser R$20 e não é 20. O custo de aquisição, ele permanece 30. Não muda, ele está conforme a nota de corretagem. O dividendo, ele não impacta no custo de aquisição. No seu preço médio, no que você vai sentir no bolso, o dividendo ele impacta, porque você recuperou R$10 do capital. Mas agora, em relação a custo de aquisição para a Receita Federal, não. Então, como que ficaria o cálculo da nossa operação aqui? Vai ser o preço de venda, que agora é 25, mais o prêmio que a gente recebeu, mais 5, menos o custo de aquisição da operação, menos 30. Nesse caso aqui, qual que foi o resultado da nossa operação? 0. Você não vai pagar imposto, não teve lucro para a Receita Federal, é isso aqui. Só que aí quando tiver a data de pagamento do dividendo que você fez jus, vai pingar na sua conta o dividendo de R$10. E você no final ficou com um valor exatamente igual como se tivesse no início da operação com lucro sem dividendos. Só que aqui você vai pagar imposto porque você teve lucro e aqui você está isento, galera. É isso mesmo. E o bacana dessa situação aqui dos dividendos é que dependendo da forma como você montar, se você visualizar essa geração, se você visualizar essa operação, realmente você vai gerar um prejuízo. Vamos supor que o strike que você tivesse vendido não fosse 35, ele fosse R$30. Aí como é que ficaria? Ao invés dele ser o 25 agora, pós-dividendos, ele passa a ser R$20. Então 20 mais R$5 de prêmio que a gente recebeu, menos o preço que a gente comprou o ativo. Nosso custo, 30.
quanto que ficou aqui? Aqui, para a Receita Federal, a gente está num prejuízo de R$5. Só que depois você vai receber os seus dividendos. Aí você fala, tá, mas espera aí, agora ficou diferente, porque eu vou receber 10 dividendos, eu tive 5 de prejuízo, eu vou estar num lucro aqui de R$5, e aqui foi de 10. Só que aqui o strike ele tá de 35. Vamos mudar ele pro strike 30, conforme eu dei o exemplo aqui com dividendos? Então seria 30 mais 5 menos 30. Olha quanto que foi o nosso lucro aqui. R$5. Exatamente a mesma coisa. Que aqui, se a gente somar os 10 do dividendo que a gente vai receber, eu vou chegar no resultado de R$5 positivo. Igual aqui. Percebam que fica exatamente a mesma coisa. Aí só tem que ter atenção quando for realizar essa operação. Se for criar esse prejuízo, que não é prejuízo, é tomar cuidado com a data de pagamento que vai ser realizado esse dividendo. Porque senão você vai ficar com dinheiro travado muito tempo esperando essa data de pagamento. Ela não pode ser longa. Eu vou deixar um card no final do vídeo que eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado essa situação aqui, tá bom? Bom, turma, aqui eu acho que eu encerrei esse assunto de dividendos. Espero que vocês tenham ficado até o final. Foi um assunto bem extenso, praticamente aí 2 vídeos de 30 minutos. Acho que passou até mais, né? Só que assim, foi a forma que eu achei para poder explicar esse conteúdo, que não é um conteúdo fácil. Tentar explicar de uma melhor forma. E a gente não é imune a erro. Se por acaso eu errei e falhei em algum ponto, pode deixar nos comentários. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mesmo porque tudo que eu ensino aqui eu aplico nos meus investimentos. Da mesma forma que eu quero que seja melhor para mim, eu quero que seja melhor para vocês, tá? Esse ponto aí dos dividendos é um negócio muito interessante. Vou deixar o card no final do vídeo. Eu publiquei um vídeo exatamente sobre esse assunto, com o Petrobras, que pagou um dividendo bem grande em agosto de 2022, e é um conhecimento que se soma ao que foi explicado aqui. Essa parte das opções, do imposto de renda, eu sempre vi todo mundo com muita dúvida, e eu tentei criar um padrão aqui para ficar mais fácil a assimilação de vocês. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!